Bem, olá pessoal. Falando agora um pouquinho para vocês sobre desenho, uma forma de expressão. Então, é uma forma que a gente tem de fazer aparecer, fazer transparecer as ideias que nós tivemos, né? Uma técnica, né, uma ferramenta de expressão, de comunicação muito importante, porque como estamos num momento em que devemos tirar as ideias da cabeça, né, passar para um papel e agora é a hora de expressar essas ideias da melhor forma possível, né? E como eu disse a vocês anteriormente, o desenho é a forma mais visual, rápida, direta, objetiva que nós temos de fazer esse tipo de expressão, né? Esse tipo de fazer com que as pessoas possam olhar e entender a ideia que nós estamos tendo, né? Então, uma das formas que eu sugiro a vocês utilizar, porque é uma das formas que eu mais gosto de trabalhar, é com desenho falado, certo? O que é um desenho falado? A gente começa com a parte de desenho, certo? Então, a gente pode começar com a perspectiva. Essa perspectiva é construída, né, inicialmente com linhas de construção, certo? Que são linhas para a gente ter uma noção de volume, né, de volumetria, de escala do desenho, certo? Então, se o volume, né, se a escala que a gente considera para a ideia, para o objeto, está correta, a gente pode fazer os detalhes, senão a gente pode corrigir essa volumetria. Então, eu poderia puxar mais para cá, para os lados, por exemplo, para aumentar, né, ela no sentido horizontal, ou aumentar para cá no sentido vertical, certo? Então, as linhas de construção são muito importantes de serem feitas porque elas são guias, né? Elas vão guiar o nosso desenho, certo? São as linhas iniciais com a qual a gente pode guiar o desenho, né? Essa forma de expressão, como eu falei anteriormente. Fechado a volumetria, a gente pode começar a pensar nos detalhes, né? Eu posso quebrar a forma aqui, por exemplo, né? Dar um chanfro aqui. Eu posso quebrar aqui embaixo, né? Aqui eu posso colocar reto mesmo. Aqui nesse chanfro, ao invés de ser um chanfro, a gente pode dar uma curvatura, né? Pode proporcionar uma curvatura a esse desenho, né? Aqui a gente pode fazer a saída de áudio, pode não ser quadrada, posso colocar assim, por exemplo, né? Com os cantos arredondados. Aqui em cima a mesma coisa, né? Que é onde eu vou encaixar o celular. Pronto. Então aqui eu tenho o meu volume base, né? Posso quebrar aqui as pontas, né? Para ele não ficar com ângulos retos, né? Ele ficar curvo, né? Vai ficar suavizado, o desenho suavizado. Pronto. Aqui eu tenho uma, as linhas de construção do que poderiam vir a ser esse meu desenho, certo? Então, com as linhas de construção prontas, a gente pode vir, né, pegar um outro tipo de caneta e começar a desenhar essa linha principal dela, certo?
Nesse caso aqui é uma linha de reforço, né? A gente já tem as linhas de construção prontas. Então aqui o que eu estou fazendo é uma linha de reforço, né? Certo? Pronto. Com essas linhas prontas, depois a gente pode começar a fazer sombra, né? Então, posso, por exemplo, pegar aqui a parte interna, né, onde ela quebra aqui, e começar a aplicar uma sombra, certo? Por exemplo, aqui também em cima, né? Eu posso também reforçar a sombra aqui se a luz, né, tiver nesse sentido aqui, né? Então aqui no final ela vai ter vai ter que necessariamente ser uma sombra mais forte, né? E que vai se dissolvendo, né? Aqui eu posso reforçar com outra caneta, certo? Essa área aqui de contato, né? Posso pegar um outro tipo de caneta e reforçar aqui esse contato aqui, certo? Reforçar a sombra aqui também. Aqui a gente pode também criar uma área de sombra, né? Já que essa parte aqui é elevada. Ok? Posso também dar uma reforçada aqui com outra caneta, né? Aqui também a mesma coisa. Certo? E no final, posso também dar essa reforçada aqui. Que talvez a sombra precise ser um pouco mais, né, bem definida. E no final eu posso criar aqui um volume no fundo, né? Esse volume é interessante porque ele dá uma sensação de tridimensionalidade, né, ao desenho. De profundidade, né? Certo? Pronto. A partir desse ponto aqui, né? A gente pode também reforçar aqui a sombra aqui em cima, né? Reforçada aqui. Certo? E o desenho falado, ele se caracteriza por ser, como o próprio nome diz, você puxar textos, né? Então você não usa apenas a linguagem visual para explanar esse desenho. Você usa também uma linguagem verbal, certo? Então você pode colocar aqui, puxar uma seta, né? Aqui, certo? Outra aqui, outra por esse detalhe.
E aqui colocar observações, né? Então, por exemplo, aqui a gente pode reforçar aqui a entrada para o celular, que aqui é a saída de som, né? Que aqui a gente tem uma elevação. Distanciando do plano de apoio, né? Certo? A gente pode até puxar outro aqui, falando outro detalhe da área de contato, né? Área de contato estendida. Certo? E depois a gente pode, para finalizar, registrar o número, né, desse conceito. Conceito 1. Certo? Então veja, um croquis simples, né, pode nos dar as informações necessárias que a gente tem para poder transmitir da melhor forma possível essa ideia. Né? Ela é diferente daquilo que eu falei anteriormente para vocês, de ser uma ferramenta apenas para registrar a ideia. Aqui não, aqui a gente precisa de mais informações, né, de mais precisão nesse desenho. E é por isso que essa técnicas simples, que com certeza vocês já conhecem, né, de linhas de construção, de reforço das linhas principais do objeto, de sombra, né, sombra também na parte inferior, reforçando, né, as linhas inferiores do objeto. Essa aplicação do plano de fundo e o desenho falado, né, com detalhes. Então, um desenho como esse já é suficiente para que a gente compreenda o conceito que vocês querem transmitir.